Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados, Senhor, a compreender ainda mais a tua santa vontade, a tua santa palavra, e que por meio dessa ministração nessa noite nós possamos realmente, Senhor, conhecer mais de Ti e sair daqui, Senhor, não da mesma maneira como entramos, mas transformados, fortalecidos, e que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos movido a ser. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém.
Bom, meus irmãos, nós chegamos nessa noite ao capítulo de número 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem tem acompanhado aí, pelo menos a maioria dos capítulos, deve lembrar que nós falamos que toda essa primeira sessão da carta, que hoje nós fecharemos no capítulo de número 7, dizem respeito à defesa do apóstolo Paulo em relação às investidas que ele estava sofrendo por conta, não necessariamente de toda a igreja, mas de alguns que, se dizendo irmãos, estavam ali disseminando pensamentos contrários ao apóstolo Paulo. Então ele precisa levantar uma defesa acerca de si mesmo, mas nós vimos em especial, cada capítulo que nós passamos, que mais do que fazer uma defesa de si, uma autorrecomendação de si, o apóstolo Paulo buscou glorificar a Deus em tudo aquilo que ele estava falando, em todos os seus relatos acerca do que estava fazendo, do seu trabalho, do seu ministério, daqueles que caminhavam com ele, de todos os relatos sobre aquilo que estava sendo feito. Ele buscava sempre glorificar a Deus. É isso que ele está fazendo, passagem a passagem. E agora, especialmente do capítulo 6, em direção ao capítulo 7, ele começa a demonstrar uma busca por uma reconciliação maior com esses irmãos. É algo maravilhoso que nós vamos ver aqui nessa noite. Um apóstolo que deseja não apenas ficar bem com quem está bem com ele, mas que deseja ficar bem até com aqueles que se mostraram contrários a ele, contrário ao seu ministério, contrários à sua postura. E isso é muito maravilhoso para nós. Eu disse no capítulo passado que algumas pessoas entendem que há aqui como se fosse uma pausa no finalzinho do capítulo de número 6, a partir do versículo 14, e até o capítulo 7, versículo 1. Alguns consideram que é como se ele tivesse parado o assunto e retomado depois, e a gente vai já ver o porquê disso. Esse versículo de número 1, quando ele diz aqui, amados, visto que temos essas promessas, ele está justamente se referindo aos versículos anteriores. E que versículos anteriores são esses? Só para a gente recapitular. A conclusão do capítulo de número 6 são referências do apóstolo Paulo a textos bíblicos, onde ele diz, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele estava se referindo àquela ideia que ele havia trabalhado sobre aqueles irmãos não se colocarem em julgo desigual. E nós falamos sobre a referência de Paulo acerca do julgo desigual, ela é primariamente em relação àqueles falsos mestres que estavam ali no meio da igreja. Aqueles que traziam falsos ensinos, que se declaravam como parte da igreja, mas não eram de fato. Então Paulo dá aqui uma referência de que caminhar com essas pessoas, ouvir dos seus ensinos, partilhar dos seus ensinos, é se colocar em um julgo desigual, pelo fato de que eles não eram cristãos verdadeiros, não seguiam a Cristo de verdade e não viviam o evangelho de verdade. Então Paulo traz essa referência aí com relação ao julgo desigual. Falamos também que essa mesma ideia ela pode ser aplicada a muitas outras áreas da vida da gente, como muitas pessoas acabam referenciando de uma maneira correta, fazem uma associação correta. Casamento, negócios, é necessário que nós tenhamos esse cuidado com relação ao julgo desigual. Mas especialmente aqui, ele tentando trazer esses irmãos a consciência de que eles precisam caminhar com Deus e não com esses falsos mestres, é que Paulo diz essas palavras aqui que eu acabei de ler, tentando trazer esses irmãos a essa consciência mesmo de uma maneira muito clara. Nós precisamos caminhar com Deus. O Senhor havia prometido, tem promessas da parte de Deus, que Ele habitaria no meio do seu povo, mas tem que haver uma inclinação nossa. Nós precisamos nos dispor a caminhar com Ele, e Ele nos prometeu que caminhará conosco, que habitará em nosso meio. Essa é a promessa de Deus. Então, tendo dito isso, é que ele fala então agora no capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, ou seja, as promessas de que Deus habitaria conosco, de que caminharia conosco,
Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o que Paulo está querendo falar aqui, e fechando essa ideia aí do final do capítulo de número 6, é justamente que, se nós sabemos que Deus quer habitar conosco, quer caminhar conosco, quer estar no meio do nosso povo, no meio da igreja, que nós venhamos então a nos purificar. Porque nós sabemos da sua promessa. O que Paulo está dizendo aqui, numa associação que talvez fique mais fácil de compreender, mas que é bem distante da grandeza daquilo que Paulo está falando, mas só para que a gente compreenda, é como você saber que vai receber na sua casa alguém muito importante. Então, quando você sabe que vai receber alguém muito importante, ainda que você seja zeloso com a sua casa, você quer deixar ela melhor ainda. Você quer prepará-la, você quer tirar tudo aquilo que é sujeira, você lava os banheiros, né? Você arruma a mesa, você passa pano na casa, quer deixar ela cheirosa e bem arrumada. Você vê aquilo ali que estava atrapalhando e você vai e tira aquilo ali, porque você quer alterar a aparência daquilo que está colocado na sua casa. Porque você vai receber alguém muito importante. Então, é dessa maneira que Paulo está falando, assim, ó, já que nós temos a promessa de que Deus quer caminhar conosco, quer habitar no meio do seu povo, que nós possamos nos purificar, que possamos tirar do nosso meio tudo que nos contamina. Mas Paulo vai além dessa ideia que eu acabei de colocar para vocês aqui como exemplo, porque ele diz, vamos tirar aquilo que nos contamina o corpo e vamos tirar aquilo que nos contamina o espírito. De outra forma, Paulo está querendo falar aqui tanto das nossas impurezas carnais, ou das nossas impurezas. Alguns vão entender que Paulo está querendo se referir àquilo que é externo, que é a aparência externa, e daquilo que é carne, daquilo que é carnal, daquilo que toma ali o nosso corpo. Então, todas essas impurezas, elas físicas, elas devem ser retiradas. Mas, da mesma maneira, as nossas impurezas, Paulo diz, do espírito. Ou seja, tudo aquilo que espiritualmente nos abala, que atrapalha o interior da nossa vida, que atrapalha as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo isso tem que ser purificado. Ou seja, pela consciência de que queremos caminhar com Deus, Paulo está nos chamando a nos purificar. Meus irmãos, não tem como nós dizermos assim, ó, nós vamos caminhar com o Senhor e continuarmos a viver uma vida da mesma maneira. Como uma resposta à alegria que nós temos de caminhar com Deus, de caminhar com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desejar também uma transformação, uma pureza, uma mudança, uma limpeza do nosso ser, quer seja nas questões carnais ou físicas, quer seja nas questões espirituais, de pensamento, do nosso ser, das nossas motivações. Nós, de outra maneira aqui, Paulo está querendo dizer assim, nós temos que mudar como um todo. Nós temos que desejar essa mudança por completo, nós temos que desejar essa alteração em todo o nosso ser, porque agora muito mais nos importa caminhar com o Senhor. Agora muito mais nos importa tornar Deus alegre com o nosso ser, que Ele olhe para nós e consiga perceber uma disposição em nós em estar com Ele, em ter a alegria de caminhar com Ele. Pense você bem aqui, né? Você vai sair com alguém, né? Eu vou pegar uma fase assim que é bem bacana, assim. Namoro, né? Namoro, você vai sair com alguém, né? Aquela fase do namoro, tá se conhecendo, né? Vamos ali comer uma pipoca na praça. Aí você, né, se prepara para aquele dia, aquele horário. Aí você diz assim, hoje vai ser a melhor pipoca da minha vida, você vai botar bastante manteiga. Aí você marca com a pessoa, né? Aí vamos pegar a mulher se arruma melhor, né? Aí a mulher vai lá e se arruma toda, está toda preparada naquele momento. Aí lá vem o Zeca. O Zeca não se preparou para esse momento, né? Aí ele chega lá todo desarrumado, todo esculhambado, camisa de deputado, todo não sei o quê. Qual a impressão que ela vai ter? Vai sair correndo. Vai sair correndo.
no mínimo, ela vai ter a impressão de que Zeca não está nem para ela. No mínimo, ela vai ter a impressão de que Zeca não tinha nenhuma expectativa de estar ali. No mínimo, ela vai ter uma impressão de que para ele fosse muito mais interessante estar em qualquer outro lugar do que estar ali com ela. Da mesma forma, meus irmãos, importa sim que nós possamos demonstrar a Deus que temos alegria e satisfação de estar com Ele. E por isso nos esforçamos em nos purificar, nos esforçamos em mudar o nosso ser, por termos alegria de estar com Ele. Mudamos o nosso falar, mudamos os nossos gestos, buscamos purificar o nosso pensamento. E a grande alegria aqui é saber que não apenas Ele tem essa expectativa de estar conosco, de estar em nosso meio e de querer nos ver transformados, mas Ele atua diretamente nisso. Ele age diretamente. Quando Paulo diz aqui, seguindo o versículo, ele diz: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo está falando aqui sobre santificação. Ou seja, nós não temos apenas um Deus que espera nos encontrar arrumadinhos. Nós temos um Deus que interfere em nós, nos corrigindo, nos arrumando, nos mudando, transformando o nosso ser. É assim que Deus age. Ele interfere na nossa vida. Por isso que Paulo diz aqui que nós somos aperfeiçoados, ou nos aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, não é um aperfeiçoamento só porque deu na minha ideia que agora de eu começar a mudar algumas coisas. Não. Quando eu vou conhecendo, quando eu me relaciono com Ele, quando eu cresço em temor, em conhecimento acerca dEle, eu vou sendo aperfeiçoado. Porque Deus age no meu aperfeiçoamento. É por isso que nós não temos que ter resistência, medo de mergulhar no nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas dizem assim: mas eu tenho algumas coisas que, sei lá, não vai ser agradável. Eu vou chegar na igreja, as pessoas vão me achar estranhas, as pessoas não vão concordar. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é o quanto eu estou disposto a me deixar transformar por Deus. A deixar que Ele esteja agindo na minha vida. Porque às vezes a minha preocupação é tanta em relação ao outro, o que eles vão achar, o que eles vão pensar, que ela demonstra muito mais que eu tenho uma intenção de não ter mudança, então eu quero simplesmente ser aceito da maneira como eu estou hoje. Você está entendendo isso? Às vezes a nossa preocupação é conosco. É o cuidado que a gente tem que ter. Claro, a igreja precisa estar aberta a receber pessoas, abraçar pessoas, entender que cada um chega com as suas dificuldades, com as coisas que já são habituados, chegam de uma maneira que é a maneira que eles vivem naquele momento. E que talvez tenham algumas coisas que vão precisar ser mudadas. Isso é o aspecto nosso enquanto igreja. Agora, no aspecto do indivíduo que está chegando, cada um de nós, ou cada um daqueles que esteja chegando para se relacionar com Deus no meio da igreja, é preciso também haver uma disposição em saber que, além disso, eu tenho que estar com o coração aberto em Deus me transformar. Muitas vezes se criam denominações, ou se sai das igrejas, sai das denominações, porque tem muita gente muito preocupada com o seu aspecto particular, com o que eu quero, não com o que Deus quer. Você entendeu isso? O que Paulo está nos dizendo aqui é que, meus irmãos, ele fala, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A nossa santidade ela é alcançada e ela é um trabalho permanente durante toda a nossa vida, um processo contínuo na vida do cristão, que é feito com Deus atuando. Uma frase muito bonita que é atribuída a um homem chamado Robert McKay, quando ele disse assim certa vez: Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu.
Em outras palavras, o que ele está dizendo: Senhor, eu quero ser tão santo, tão santo, tão santo, quanto o Senhor puder fazer na minha vida. Eu estou disposto a isso. Eu estou aberto a isso. Faça em mim. Faça em mim. Será que nós estamos com essa disposição diante de Deus, de que o Senhor possa fazer na nossa vida uma transformação, uma mudança que compete a Ele? Nós precisamos fazer isso porque temos, Paulo diz, a consciência das promessas de Deus. Deus prometeu caminhar conosco. Então eu preciso estar disposto a toda e qualquer mudança que Ele vai gerar na minha vida enquanto eu caminho com Ele. Isso é santificação. Aí, tendo dito isso, Paulo agora vai no versículo de número 2, e aqui que eu disse a vocês, muitas pessoas entendem que Paulo retoma o assunto que estava lá nos versículos 11, 12 e 13, quando ele chamou a igreja ao amor. Versículo 11, lá do capítulo 6, ele diz: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos: abram também o coração para nós. Paulo está buscando uma reaproximação desses irmãos, uma reaproximação em amor, porque Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, mas foi uma igreja que ele muito amou. Então ele vai voltar agora a tratar desse relacionamento pessoal com a igreja. Ele já havia, nesses versículos que nós lemos, escancarado ali o seu coração, demonstrado esse amor à igreja, buscado ali a retribuição desse amor. Ele queria de alguma forma que esse amor fosse retribuído, ele quer retomar esse relacionamento, e agora mais uma vez ele vai tocar sobre isso, vai falar sobre isso. E agora ele vai apresentar alguns motivos pelos quais ele considera que é digno que esses irmãos o amem. É digno que esses irmãos voltem a se relacionar com ele. Entenda isso aqui. Paulo não está falando isso de uma maneira egoísta. Paulo não é aqui aquela pessoa, por exemplo, que está naquele, hoje chamam assim, relacionamento abusivo, que quer forçar que o outro o ame, independente do que ele é, do que ele faz, da sua agressividade. Não. Paulo está buscando uma relação em amor com esses irmãos, porque ele muito tem demonstrado também que os ama. E acima disso, porque ele compreende que essa relação de amor entre os irmãos representa e glorifica a Deus. Então por que ele quer esse amor? Ele não é por algo meramente pessoal. É porque ele sabe, assim como o apóstolo João colocou, que o amor entre a igreja é aquilo que aponta para a presença de Deus. As pessoas reconhecem Deus quando os irmãos se amam, quando a igreja se ama. Então Paulo quer restaurar isso no meio da igreja. Aí ele vai apresentar alguns motivos, porque a grande questão aqui é justamente eles estão querendo colocar esses irmãos contra Paulo. Então ele vai colocar aqui alguns motivos. Primeiro motivo, está no versículo 2, ele diz: concedam-nos um lugar no coração de vocês. Esse é o pleito dele. Concedam-nos um lugar no coração de vocês. Eu quero fazer parte do coração de vocês. Por quê? Primeiro, ele diz: a ninguém prejudicamos. Em outras versões diz assim: a ninguém tratamos com injustiça. O primeiro argumento de Paulo é que quando ele esteve em Corinto, ele não tratou de explorar aqueles irmãos. Ele não tratou com exploração, pelo contrário, Paulo buscou trabalhar. Paulo buscou ter um próprio ganho, não apenas para cuidar de si mesmo, mas também para cuidar de outros irmãos. Então ele buscava trabalhar. Então ele tratou de não explorar aqueles irmãos. Ele não explorou, ele não os prejudicou. Então Paulo apresenta aqui como um primeiro motivo para que aqueles irmãos pudessem ali o amar. Ele foi um pastor, apesar de o seu papel em Corinto ser muito mais de um evangelista, plantador de igreja, do que de um pastor mesmo da igreja local, mas Paulo atuou ali junto com eles. Eu estou rindo aqui porque eu olhei ali, eu estava entendendo 7h30, pensei que ele ainda tinha mais uma hora, não, 8.
Apareceu 7h30, ó. Não tem culpa, ó. O problema é o relógio lá. Então, Paulo não nos prejudicou, não nos explorou. Quantas vezes nós temos visto aí, ultimamente, pastores que exploram a igreja, né? Exploram a igreja financeiramente. Cada coisa que a gente vê. Outro dia tinha uma lei dizendo: meus irmãos, quantos foi? Não sei quantas mil ofertas de um salário. E o resto pode dar 1/4 do salário. Esse tipo de coisa que a gente tem visto, assim, coisas absurdas no meio da igreja. Mas Paulo diz assim: olha, eu não explorei vocês, eu não prejudiquei ninguém. A segunda coisa que ele diz ainda no versículo 2 é: a ninguém causamos dano. Ou seja, nós não corrompemos ninguém, eu não causei mal algum à igreja. Eu não estava ali bagunçando com a igreja. Tem líderes que, em vez de guiar o povo, bagunçam com a igreja. Bagunçam com a igreja espiritualmente, vivem as suas imoralidades, levam a igreja a acreditar que o viver imoral pode ser aceito. Mentem nas pregações, pregam aquilo que não é o evangelho, levam pessoas a acreditar que as coisas podem ser assim. Há muitos pastores assim. Infelizmente. Mas Paulo diz: olha, eu não corrompi ninguém, eu não causei dano a ninguém. Né? Ele fala nós, né? Porque ele gosta de falar dessa maneira, né? Mas ele está falando de si. Em terceiro lugar, ele diz assim: a ninguém exploramos. Nós não exploramos ninguém. Aqui a palavra, o verbo no grego, é exploração no que diz respeito justamente à questão financeira. Então a gente está querendo ser bem claro. Eu não me aproveitei de vocês para tirar lucros desonestos. Mais uma vez, ele trabalhou, ele não foi egoísta, ele não agiu de forma egoísta, ele não cobiçou aquilo que era daqueles irmãos. Então ele os amou. Meus irmãos, encontrar isso aqui são coisas, infelizmente, cada vez mais raras. Então Paulo apresenta isso aqui como, eu poderia dizer que seria um acréscimo daquilo que precisa ser a vida de todo ministro, de todo pastor, todo evangelista. Ele precisa ser isso aqui: aquele que não prejudica os irmãos, aquele que não causa dano, aquele que não explora os irmãos. Ele vai seguir dizendo agora no versículo 3: não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Ele segue aqui demonstrando justamente a sua lealdade. Como se ele dissesse: pelo contrário, eu sempre fui leal a vocês. Eu os amei, eu estava junto com vocês. É o que ele está falando aqui. Vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Ou seja, a minha lealdade é tanta, a minha dedicação a vocês é tanta. É essa relação que os cristãos precisam ter. Uma relação sólida, de amor, profunda, duradoura, tão duradoura, a ponto que ele diz assim: olha, estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Ou seja, uma relação perene, que não se encerra. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, ele está dizendo assim: olha, continue leal. Então, assim, em vez de explorar você, de fazer aquilo que é errado, pelo contrário, eu fui leal, eu estive com vocês, eu estive junto com vocês. Então Paulo sempre acreditou nessa lealdade. É isso que ele vai dizer no versículo 4. Ó, tenho grande confiança em vocês, e de vocês eu tenho muito orgulho. E isso aqui é muito interessante, porque para um cara que foi tão atacado por essa igreja, que viu tantos problemas no meio da igreja, que referenciou esses problemas nas duas cartas, Paulo dizer aqui que tem confiança neles, que tem muito orgulho deles. Aí ele segue e diz assim: sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas as tribulações. Então isso aqui é algo interessante de nós vermos o apóstolo Paulo falar. Sabe, ele consegue olhar para esses irmãos que muitas vezes talvez trouxeram situações que causaram desgosto, e dizer para eles assim: ó, mas mesmo assim eu tenho orgulho de vocês. É poder olhar para as pessoas além daquilo que elas conseguem demonstrar, é olhar sob a perspectiva de Deus.
do que Deus pode fazer na vida dessas pessoas. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele está olhando para essas pessoas da perspectiva do Senhor, com os olhos do Senhor. Depois a gente vai ver que Paulo é humano, né? Então ele olha com os olhos do Senhor, mas tem aquela coisinha do homem de dizer assim, mas será que eu não vou queimar minha língua? E ele vai fazer isso assim em relação a Tito. Ele vai ficar meio que naquela expectativa quando ele manda Tito para ir até eles. Então, mas é aquela... A gente também consegue ver um homem que, assim, mesmo com esse um pouquinho de temor humano, ele quer confiar mais em Deus. Então ele referencia esses irmãos confiando que Deus vai cuidar. Então o seu lado homem, vamos dizer assim, tem um pouquinho de receio de que esses irmãos possam envergonhá-lo quando ele os referencia. Mas a sua perspectiva aos olhos do Senhor é aquela que diz assim, olha, eu tenho confiança em vocês, eu tenho muito orgulho em vocês, eu me sinto encorajado e a minha alegria transborda nas tribulações. Ele conclui aqui esse versículo dizendo mais, assim, olha, eu fico em muitas tribulações, enquanto eu penso em vocês, enquanto eu estou aqui sofrendo, mas ainda assim eu consegui encontrar alegria. Meus irmãos, quantas vezes a gente desiste das pessoas, né? Quantas vezes a gente vai olhar para o meio da igreja e ver situações assim que a gente diz, a vontade de dar um bicudo, né? Dar um bicudo, jogar para lá e nunca mais cruzar com essa pessoa. Mas é igreja. Igreja, nós temos que, acima de tudo, ter a confiança de que Deus está tratando, cuidando, que as pessoas estão em transformação, estão sendo aperfeiçoadas, santificadas, assim como nós. Assim como nós. É sobre isso que Paulo está falando. Tem algo interessante aqui, acho que nesse ponto aqui vale a gente falar sobre isso. Algumas pessoas, alguns teólogos, estudiosos vão apontar que não foram apenas 2 cartas, foram 3 cartas. Eu acho que na primeira carta eu falei bastante sobre isso, agora eu acho que não falei tanto. Na primeira carta, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 9 ou 19, Paulo, não precisa abrir, mas pode olhar, tá? Só para conferir se eu estou falando a verdade, né? Eu vi aí a galera que não confiou em mim, pode ir lá. Paulo vai falar que ele já havia escrito uma outra carta àqueles irmãos. Então a primeira carta provavelmente Paulo escreve àqueles irmãos com algumas orientações. Os irmãos devolvem uma carta a Paulo, provavelmente com vários questionamentos, e especialmente uma irmã chamada Chloe estava ali à frente da redação daquela carta com questionamentos, e aí Paulo responde os seus questionamentos, os seus problemas, inclusive tratando daquela questão do jovem que havia se relacionado com a esposa de seu pai, né, aquela relação incestuosa. Então ele responde várias questões, inclusive essa. Então a primeira carta canônica, né, ou seja, a primeira carta da Bíblia, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade ela é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Deu para entender, né? A primeira é a segunda na ordem realmente histórica. Cadê a primeira carta, pastor? Nós não sabemos, só sabemos que Paulo falou dela na primeira carta aqui, né, da Bíblia. Só que, depois dessa primeira carta, alguns entendem que Paulo escreveu uma terceira carta, que já é essa aqui, que nós estamos lendo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas há outros que vão entender que há uma terceira carta entre essas duas, na verdade, que seriam 4 cartas. Que Paulo teria escrito essa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, aqui da Bíblia, escreveu aqueles irmãos, e aí não resolveu completamente aqueles problemas. Aí Paulo vai, a gente vai ver, acho que aqui no texto, Paulo vai em direção à Macedônia. Na Macedônia ele fica lá muito aflito. Aí ele escreve uma carta a esses irmãos, uma terceira carta, né, para corrigir os problemas. Aí ele fica esperando, Tito vai levar essa carta e ele fica esperando Tito voltar. Ele está aflito lá. E ele fica esperando Tito voltar. E aí quando Tito volta, aí nós vamos ver aqui, Tito traz consolação, traz restauração para ele. E aí ele escreve essa aqui, que canonicamente é a segunda carta aos Coríntios.
seria a quarta carta. Porque Paulo se refere agora, nessa segunda carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, na carta anterior eu fui muito duro. Então, alguns teólogos, eles dizem assim, não, mas não parece que a primeira carta ele foi tão duro assim. Então, entendem aí junto com tudo isso de que teria uma outra carta aqui no meio das duas. Mas, eu particularmente sou mais dessa linha de considerar que não. Paulo está referindo-se aqui nessa segunda carta à primeira carta aos Coríntios, que serão só 3 cartas, tá? Então, uma questãozinha aí de falar de uma coisa que a gente não estava lá presente, né? Então, tentam entender da melhor maneira. Só que isso não muda o teor aqui da carta de Paulo. Quer seja essa primeira carta, que foi essa carta mais dura, quer seja uma outra carta que não chegou ao nosso conhecimento canonicamente, ou seja, na Bíblia, o que importa é que Paulo, ele ficou aflito, porque ele escreveu essa carta, e ao mesmo tempo que ele queria tocar no coração desses irmãos, depois ele ficou como um pai preocupado se ele não tinha sido duro demais com seus filhos. De todas as formas, a gente vai perceber no apóstolo Paulo que tem amor junto com disciplina. A disciplina não anda desacompanhada do amor. E Paulo nos demonstra isso. Tendo dito isso, aí a gente vai entender os próximos versículos sobre essa perspectiva. Paulo vai falar agora aqui de consolação. E a primeira consolação é justamente a consolação que Tito levou a Paulo quando voltou de Corinto para a Macedônia, que era onde o apóstolo Paulo estava, levando para ele as notícias de que a carta de Paulo tinha sido bem recebida, que os irmãos haviam realmente aplicado a disciplina àquele irmão incestuoso, e que também esses irmãos estavam alegres com o apóstolo Paulo. Então preste atenção. Pastor, mas a gente está falando aqui o tempo inteiro, desde o primeiro capítulo, que Paulo está aqui fazendo defesas, porque tem pessoas atacando ele. Sim, mas essas pessoas que estão atacando ele no meio da igreja são justamente falsos mestres. Eles estão tentando contaminar a igreja. Mas aqueles irmãos que haviam recebido aquela carta de coração aberto, que realmente entenderam o que Deus estava fazendo por meio da vida do apóstolo Paulo, estavam bem com ele. Claro, estão aqui, de alguma forma, esses homens tentando contaminá-los. E por isso Paulo faz toda essa defesa, até para fortalecer isso na cabeça desses irmãos, que estão lá, que são irmãos que realmente são tementes a Deus. Porém, ele tem uma boa relação, ou pelo menos Tito trouxe essa informação para ele, de que esses irmãos aplicaram disciplina naquele irmão incestuoso e estão felizes, ficaram felizes em ter recebido essa nova carta do apóstolo Paulo e tem amor por ele. Então, agora, preste atenção, Paulo quando escreveu essa carta, que pode ter sido essa que ficou escondida, ou pode ter sido justamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve essa carta, ele não é como hoje a gente tem o WhatsApp. Ele escreve com toda a dureza, com tudo aquilo que é necessário para corrigir aqueles irmãos, mas ao mesmo tempo cheio de amor, e Tito vai levar essa carta. Agora imagine você, né, você que está aqui, que como eu é ansioso, preocupado de saber o que deu. Gente do céu, nosso coração de hoje em dia ansioso não ia aguentar não. O que deu? Que podia ter dado ruim. Podia Paulo nunca mais poder aparecer naquela cidade, ou aqueles irmãos saírem de lá e ir atrás para matar Paulo, porque não estava aguentando ele. Podia ser que ele passasse a ser rejeitado, mas podia ser que eles tivessem recebido bem, e Paulo não sabe disso. Então quando Tito chega até ele, e esse é o relato de Paulo agora, que quando Tito voltou, ele ficou muito feliz, ele foi consolado com isso. Olha o que diz. Versículo 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. O que Paulo está dizendo aqui? Cheguei lá, fiquei pensando em vocês, fiquei agoniado com toda essa situação, e, para completar, estava vivendo as perseguições de sempre, né? Normal na vida de Paulo, né? Ser perseguido, apedrejado, aquelas coisas ali, né? Não sabendo dormir.
Então, Paulo está conflitos externos e conflitos internos. Internos pensando naqueles irmãos, externos por conta das perseguições. Então, ele ficou sendo atribulado ali, na Macedônia. Versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha que maravilha isso aqui. Paulo está lá, cumprindo a obra de Deus, preocupado com aqueles irmãos. Não sabemos quanto tempo, não nos dá uma ideia de quanto tempo foi isso. Mas Tito chega e Paulo diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que às vezes a gente está com Paulo, inconsoláveis com as situações da nossa vida, preocupados, angustiados, sem saber o que fazer, com situações a resolver, e ao mesmo tempo que queremos resolver determinadas questões, outros problemas da vida, do cotidiano, da nossa vida cristã, estão ali muitas vezes nos assolando. São as ondas que fustigam por todo lado, são os ventos que batem forte na embarcação, a tempestade que chega naquele dia que a gente está tentando seguir. Já passou por uma situação de você que é casado? Eu sei que aqui ninguém briga, né? Então não aconteceu aqui. Mas alguém de uma outra igreja brigou com a mulher ou brigou com o esposo em casa. E sabe aquela briga que não deu tempo de terminar, conversar até o final, porque deu a hora de ir para a parada, para pegar o ônibus, porque se perdeu o trabalho, piora tudo. Aí você sai de casa, aí fica o coração aflito, angustiado, aí perde o ônibus, se for dia de chuva, vai passar um ônibus fatalmente, vai pegar na poça, vai molhar você com a lama, você está todo aqui guardadinho debaixo da sombrinha, vai molhar você com a lama, é fatal isso aí, é tiro e queda, basta estar num dia ruim. Aí entra no ônibus, vai para o serviço, chega no serviço, aí está naquele dia que parece que dá tudo errado. Ao mesmo tempo que teu coração está aflito com aquela situação que tu queria resolver com alguém e tu está lá passando por outras situações lá fora. Gente, isso é ruim demais. Não tem como a gente não ficar aflito, não tem como a gente não ficar abatido no meio de uma situação dessa. E quanto mais essa situação se alongue, e ao que nos parece aqui a de Paulo se alongou por vários dias, talvez meses, quanto mais essa situação se alonga, pior. Mas Paulo nos diz aqui: Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus, meus irmãos, Ele é especialista em nos enviar consolações. Talvez no dia que menos esperamos, da maneira que menos esperamos. Agindo de uma maneira que nós, não esperávamos. Não gostaríamos. Não achávamos que iria acontecer. Aí Deus vem e envia a sua consolação. Talvez o dia que menos Paulo esperava que Tito fosse chegar, ele chegou. E chegou trazendo notícias que iam além daquilo que ele podia esperar. Ele disse: e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ou seja, ele já ficaria feliz de ver Tito chegar. Mas ele ficou mais feliz ainda, porque quando Tito começa a falar, imagine Paulo dizendo assim, olhou Tito, ficou até aquela coisa assim, né, de atrapalhar quem está chegando de viagem ainda, deixa pelo menos tirar a roupa dele aqui, se trocar, tomar um banho, mas agoniado aqui para perguntar, e uma hora que ele diz assim: e aí Tito, o que deu lá, cara? Aí Tito: bom demais. Ele: quê? Foi bom demais. Como assim? Os irmãos amam você, Paulo. Oxi, aquela carta toda que eu mandei para eles lá, escatitando. Os irmãos amam você.
Eles ficaram felizes. Porque depois que eles passaram todo o processo que eles tiveram que passar, e daqui a pouco ele vai descrever isso, eles começaram a entender o que precisava acontecer. Então, agora, esses irmãos amam você, eles entenderam o que você queria falar. Aquilo certamente saltitou no coração de Paulo. Deus é especialista em nos surpreender com consolações que vão além daquilo que a gente espera. Às vezes a gente está tão focado em esperar uma resposta de Deus daquela maneira como a gente queria, que a gente se fecha às respostas de Deus que vão além daquilo que a gente espera. Essa é a verdade. A gente fica, Deus tem que ser assim, eu tenho que fazer isso aqui para resolver isso, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. Mas Deus, ele não se detém naquilo que a gente pensa. Ele é Senhor de todas as coisas, dono de tudo. Ele pode fazer de todas as maneiras, de todas as formas. E assim Deus é. Então vamos confiar nesse Deus da consolação, esse Deus que consola. Paulo diz assim, que Tito relatou a ele, ainda no versículo 7. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. Então Paulo que está pensando assim, os irmãos estão lá chateados comigo porque eu falei sério com eles. Tito chega a dizer, não, eles estão com saudade de você, eles estão tristes, daqui a pouco ele vai relatar a tristeza deles, como é que foi essa tristeza, e eles estão preocupados com você, porque eles sabem que você está longe e está aflito, está preocupado com o que eles estão sentindo, com o que eles estão achando, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, se ele já tinha ficado feliz em ver Tito retornar, ele ficou ainda mais feliz em descobrir como Deus estava o consolando e como Deus estava fazendo aquilo que estava fazendo lá no coração daquelas pessoas que estavam tão distantes. Você precisa confiar no Deus que pode fazer além daquilo onde você pode chegar. Você precisa confiar. Eu me lembro quando o primeiro lugar que a gente morou era uma kitnetzinha lá no Bom Milagre, ponto final do Bom Milagre. E aí a gente teve um problema lá com o vizinho, e aí a gente disse, eu não fico mais aqui nenhum dia. Aí a gente saiu de lá. Saiu assim, ainda estava morando lá, né? Mas ela pegou as coisas e a gente foi lá para casa da minha sogra. Aí dia de sábado, eu coordenava o culto de jovens, né? E aí eu tinha levado o data show da igreja para casa, não tinha de guardá-lo na igreja, era meio arriscado deixar lá no templo, né? E aí eu levei para casa. E aí quando foi no outro dia, eu decidi ir embora e saímos de lá. Aí chegou a hora do culto, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que pegar o data show, eu tenho que levar para a igreja, porque eu não levei o data show, não deixei lá o data show. Aí ela ficou muito chateada comigo, porque assim, ela estava sentindo muito aquela situação, né? Ela não queria voltar lá, não queria ver aquele vizinho, foi uma situação muito delicada, muito chata, muito ruim. Nem eu queria ir lá, mas eu falei, mas eu tenho que ir para cumprir a obrigação. E aí eu saí de casa justamente com essa dor no coração, de saber que eu queria poder ficar com ela, mas saber que eu tinha que cumprir também uma obrigação que eu tinha para com a igreja. O data show tinha que estar lá para fazer os cultos, todo mundo estava esperando e, enfim, era a minha responsabilidade, eu tinha que fazer. Aí eu fui, passei lá em casa, peguei, fui para a igreja, deixei lá o data show, e aí eu me lembro que o pastor estava pregando lá, e eu parei assim na porta do fundo, aí fiquei escutando, e nunca me esqueço, o pastor estava falando sobre o Vale de Ossos Secos. E aí quando concluiu a pregação, que foi para aquele momento da oração, eu só chorava. Aí eu fiquei assim, agora eu vou ficar para outro culto, né? Aquele negócio de menino que já está na rua mesmo, já vai apanhar quando voltar. A mulher já estava chateada comigo mesmo, e aí já tinha sido um bálsamo aquela pregação. Eu falei, agora eu vou ficar aqui, vou ver o que Deus me dá tempo para falar. Aquele dia que a gente está sedento, né? Um culto não tá bom, deixa eu pegar o outro. Aí me dei o segundo culto, aí fiquei lá e chorei o culto todinho. Fiquei naquela situação, chorei. Aí subi, peguei o ônibus e fui lá para casa da minha sogra, onde ela estava, que a gente ia dormir lá. E quando eu cheguei lá, se eu vi um dia assim, Deus é tão santa quando nesse dia, eu desconheço. Gente, Deus já tinha tocado no coração dela.
Ela já estava com o coração assim tranquilo, ela tinha meditado na palavra de Deus a noite toda, me recebeu daquela maneira assim maravilhosa, assim que eu jamais podia esperar. Deus falando com ela ali, Deus falando comigo na igreja, tratando os nossos corações, porque na verdade a gente era todo mundo com o coração dolorido por conta da situação que a gente estava enfrentando. A gente ia ter que sair de lá, era o primeiro lugar que a gente estava morando e tinha que resolver. E aí, semana seguinte, resumo da história, semana seguinte a gente conseguiu achar uma casa para comprar exatamente no valor que a gente ia conseguir pagar, exatamente perto da igreja, do jeito que a gente queria, tudo que a gente pensava assim que podia ser o melhor, na verdade foi melhor ainda. Foi melhor ainda. Então assim, a gente precisa crer num Deus que opera naquilo que a gente não consegue alcançar. Às vezes a gente está aflito, está angustiado, está preocupado, está destruído. Mas Paulo diz aqui para nós assim, olha, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Nós temos que crer em um Deus que faz coisas maiores do que podemos pensar. Amém, meus irmãos? A gente faz o que depende de nós. Mas temos que continuar crendo em um Deus que faz muito além do que nós podemos pensar ou fazer. Depois, a palavra vai nos mostrar aqui, Paulo agora, que foi consolado, ele vai consolar os irmãos de Corinto. Versículo 8, ele diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Paulo havia enviado uma carta a eles muito pesada, dolorosa. Só que ela foi útil. Ela foi tão pesada que Paulo diz assim, olha, não me arrependo, mas ele diz assim, é verdade que no começo eu me arrependi. Porque ele escreveu e depois ele ficou assim, será que eu fui pesado demais com os irmãos? Será que eu fui muito duro com eles? Mas depois ele, quando Tito chega e diz para ele o que havia acontecido, né, esses irmãos foram levados a arrependimento por conta daquilo ali. Agora ele mesmo consegue compreender o que Deus fez. Então agora ele diz assim, percebi que a minha carta os entristeceu ainda por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E Paulo vai falar aqui sobre a tristeza que leva ao arrependimento. Paulo vai dizer que tem uma tristeza que provém de Deus, que é necessária, meus irmãos. É a tristeza que nos faz, como dito aqui, nos arrepender. É uma tristeza piedosa, que traz transformação na nossa vida. É necessário. Não tem como nós encontrarmos esse lugar de arrependimento sem passarmos por uma tristeza com relação àquilo que nós fazemos, ao nosso pecado. O cristão verdadeiro, ele vai se entristecer quando fizer coisas erradas. Esse é até um sinal de que você é um cristão de verdade. Pastor, eu pequei, estou muito mal com isso. Que bom que pelo menos você está mal. Pior, se você não estivesse nem aí, e estivesse fazendo, estou nem aí, é isso mesmo. Isso demonstraria que você não vive realmente o cristianismo. Mas aqueles que são cristãos de verdade, eles precisam realmente sentir essa tristeza que Paulo diz, que é segundo Deus. No versículo 9, na segunda metade, ele diz assim, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. E aí ele vai descrever, né? A tristeza, versículo 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso. O que é remorso? Remorso é aquele pensamento assim, você fica ali triste naquela hora, mas é porque foi pego. É o ladrão que foi pego, né? Aí ele passa lá no bandeirador, nem tem mais, né? Aí fica lá, senhor, tava lá, tomei essa laranjada. Sem remorso. A tristeza é só porque foi pego. É só porque vai passar no bandeira 2. É só porque descobriram. Mas não tem arrependimento.
Não tem arrependimento. Então essa não é a tristeza que Deus produz. Ele diz, a tristeza que segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento genuíno, que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo, que ao contrário, ela produz a morte. Alguns exemplos bíblicos de tristeza segundo Deus. Davi, quando se arrepende do seu pecado, confrontado pelo profeta Natan. Pedro, quando viu que havia negado ao Senhor. Na parábola do filho pródigo, aquele filho que volta para casa triste, arrependido, que mostra para o pai, eu não sou nem digno disso, me aceita aí, me coloca só ali com os empregados, me coloca ali para nada não, mas só me aceita de volta. Essa é a tristeza segundo Deus. Não é remorso, é diferente. É uma tristeza que produz vida, que leva o homem a fugir do pecado. É necessário, meus irmãos, é necessário que nós possamos realmente sermos levados a esse arrependimento, provocado por Deus, pela sua palavra. Essa tristeza que nos leva ao arrependimento, que nos faz mudar nos nossos pensamentos, nos faz sentir nojo dos nossos pecados, nos leva a uma mudança de vontades, a não querer mais aquilo que antes nós queríamos, nos leva a uma mudança de caminho, nós mudamos a nossa caminhada. Olha o que Paulo diz no versículo 11. Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Ele vai dizer, que dedicação. Os irmãos de Corinto passaram a se dedicar mais. Que desculpas. Ou seja, eles estavam centrados em realmente pedir desculpas sinceras. Ele diz que indignação, eles ficaram indignados com eles mesmos, com a aceitação que eles tinham antes do pecado. Eles aceitaram, lá no texto de 1 Coríntios, diz que eles chegaram a ficar orgulhosos com a conduta incestuosa daquele homem. Eles chegaram a ficar orgulhosos e foram repreendidos por Paulo. Agora Paulo está dizendo que eles estão indignados consigo mesmo, com os seus pecados. Paulo diz, que temor, que saudade, porque aí eles já entram num outro aspecto, eles começaram agora a ter saudade de Paulo. Antes eles estavam chateados com Paulo, com a sua pressão, mas agora eles têm saudade de estar com ele, porque eles entenderam o que Paulo queria ali naquela carta. Diz, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Ou seja, isso levou tanto eles a uma transformação que agora eles querem ver mesmo a justiça, ver as coisas corretas, justas. E Paulo diz, ainda no versículo 11, em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O que Paulo está querendo dizer aqui é que vocês ainda não tinham entendido antes, mas agora vocês entenderam. E por isso agora vocês estão mudando. E versículo 12 ele diz, assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Versículo 12 aí Paulo está dizendo assim, olha, que no fim das contas, a minha intenção não era só que vocês fossem lá e repreendessem aquele irmão, mas era que vocês tornassem a ver a dedicação de vocês a nós, tornassem a me amar, tornassem a compreender a verdade do Evangelho. O que Paulo está querendo é restaurar a ordem das coisas de como deve ser na vida cristã. Esse deve ser o objetivo de todo o aconselhamento. Restaurar as coisas segundo a ótica de Deus. O aconselhamento não é só para a pessoa mudar uma atitude, não é só para a pessoa tomar um castigo, mas ela deve ser com a intenção de fazer com que a pessoa volte a ver as coisas com os olhos de Deus, da forma como Deus quer. Então Paulo diz no versículo 13, por isso tudo fomos revigorados. Paulo se alegrou, ficou revigorado, porque ele viu esses irmãos sendo restaurados. Meus irmãos, não pode ter alegria em nós, em perceber um irmão, uma irmã, irmãos que não são restaurados. A gente não pode se vangloriar nisso. A nossa alegria tem que ser em encontrar a restauração, em ver a restauração,
em ver que os irmãos estão sendo restaurados, estão sendo renovados. Essa deve ser a nossa alegria, assim foi Paulo. E aí vem o último trecho da carta, que agora são os irmãos de Corinto consolando Tito. Na segunda parte do versículo 13. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Olha que interessante. Paulo ele ficou alegre porque Tito chegou. Ele ficou muito alegre porque as notícias que Tito trouxe foi de que a igreja estava bem. Mas agora ele está mais alegre ainda. Por quê? Porque quando Tito fala, Tito vai dizer assim: eu fui muito bem recebido por aqueles irmãos. E aí a gente volta naquilo que eu falei para vocês, lá no versículo de número 4. Paulo disse: tenho grande confiança em vocês, de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. Paulo recomendou aqueles irmãos para Tito. Agora imagine, Paulo está lá dizendo assim: Tito, vai lá, leva essa carta para esses irmãos. De repente Tito está nem sabendo o teor da carta, né? Que é só descendo a lenha lá nos irmãos para ver se eles, voltam o seu coração para Deus novamente. Vai lá, Tito, leva essa carta. E Tito ter perguntado assim: mas Paulo, como é que são esses irmãos? Vai lá, que é só bênção. É só irmão abençoado, vai dar tudo certo. Eles vão receber você muito bem. Tito dá as costas, Paulo vai orar: ô meu Senhor, ajuda que esses irmãos recebam o Tito bem, que ele não bota o Tito para correr de lá, coitado. Tito não tem nada a ver com isso, Senhor, mas eu preciso dele agora. Leva esse Tito, coitado, lá para fazer tudo, vai dar tudo certo. Senhor, em nome de Jesus, protege o meu irmãozinho, que ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí Tito vai, e Paulo fica no meio de todas as suas angústias. Está aqui uma outra preocupação: meu Deus, o que eles vão fazer com Tito? Quando abrir a carta é aquele negócio, culpar aquele que está carregando a carta. Abrir e ler: Paulo falou isso, não sei o que, vem cá, pega ele. E Tito diz: eu não tenho nada a ver com isso, mas você que trouxe. Ia salvar para ele. Então Paulo ficou carregando essa angústia toda. Agora ele diz aqui, versículo 13: além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver que Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de vocês. Ele ficou muito feliz, porque Tito não apenas foi recebido por aqueles irmãos, mas ele foi bem recebido, e esses irmãos ajudaram Tito. Tito volta contente com a presença daqueles irmãos. No versículo 14 segue dizendo: eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Eu falo, vocês ficam rindo, mas está aqui na Bíblia. Eu disse para ele que eu estava orgulhoso de vocês, e vocês não decepcionaram, graças a Deus. Imagine dizendo: Tito, vai lá, eu tenho muito orgulho daqueles irmãos. E a igreja está lá cheia de... E dizem: vai lá, eu tenho muito orgulho desses irmãos. Só irmão, pode ir lá naquela igreja na palavra ali, que é só irmão abençoado. Vai lá que vai dar tudo certo. E ele ficou ali naquela... Mas agora ele está dizendo assim: olha, eu tinha dito para Tito que eu estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Ele segue e diz assim: da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Então assim, meus irmãos, o que ele está querendo dizer aqui é verdade. É verdade que eu disse para Tito. Eu não disse palavras ao vento. Posso ter ficado com o meu pezinho atrás, como todo homem, mas eu não disse palavras ao vento. Eu estava falando realmente do que vocês são em Cristo. Eu estava falando realmente da igreja que eu tive a alegria de plantar, dos irmãos que eu tive a alegria de conhecer. Pode ter aparecido problemas depois, confusões depois, dificuldades com vocês. Aconteceram, mas, meus irmãos, eu sei quem vocês são em Cristo. E eu fico muito feliz de vocês poderem ter demonstrado isso na hora certa a Tito, que também é nosso irmão. Então Paulo está aqui se regozijando em saber que em tempo oportuno aquela igreja foi restaurada, que em tempo oportuno aqueles irmãos começaram a ser mudados. Se você ler lá em 1 Coríntios 1, você vai ver Paulo descrevendo os dons que aquela igreja tinha, as habilidades que eles tinham, toda a capacidade que aqueles irmãos tinham.
Mas foram tantos problemas, tantas dificuldades ali aparecendo, que talvez nós mesmos olhássemos para essa igreja aqui por meio do texto bíblico e viéssemos a dizer assim, olha, isso não tem jeito. Mas Paulo, como um servo de Deus, como um pregador da palavra, ele continuava acreditando na mudança, na transformação daqueles irmãos e daquela igreja. O que nós queremos dizer com isso, meus irmãos, é que você continue acreditando na mudança, no aperfeiçoamento, no crescimento da igreja, que você continue acreditando, que de repente aquele irmão que você olha assim e diz assim, poxa, isso aqui deu muito trabalho, continue acreditando que Deus pode tocar no coração dele, continue olhando para as pessoas com a perspectiva de Cristo, acreditando que pode chegar um momento em que haverá mudança, que haverá transformação. É claro, Paulo não deixou aqui de lado a disciplina, não deixou de lado a correção, não deixou de lado a repreensão, mas pelo amor que ele tinha a esses irmãos, por meio de Cristo Jesus que havia plantado esse amor nele, ele continuou confiando e acreditando e dizia a ele, eu tenho muito orgulho desses irmãos. No versículo 15 ele descreve a afeição de Tito e a afeição dele por vocês fica maior ainda. Então, Tito saiu de lá só com a referência do que Paulo falou. Só que agora Tito volta com a referência daquilo que ele havia visto. Ele conviveu com aqueles irmãos. Ele conviveu com aqueles irmãos. E agora ele voltou. Ele diz, a afeição dele fica ainda maior quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Essa aqui é uma realidade muito presente no nosso tempo. Sabe o que é? A gente conhece muita igreja de Instagram, né, de olhar, de acompanhar, de ver, a gente olha e diz, culto massa, né? Oh, que igreja legal, assim, eu vou um dia lá visitar essa igreja. Aí, às vezes a gente chega lá, todo cheio de expectativa, aí não é aquilo, não. Porque os videomakers estão cada vez melhor, né? O culto é todo paradão, mas eles conseguem botar um fundo e fazer assim com a câmera, aí fica aquele negócio assim muito agitado, muito massa, e diz, culto massa, eu vou lá, e aí chega lá, assim, o pessoal aqui nem fala comigo, o visitante nem ligado para mim, aqui eu pensei que a palavra era massa, não é assim, não é um negócio assim, não é uma instrução, massa que eu estou falando de instrução, viu gente, não é de palhaço falando lá não. Eu pensei que a pregação era top, aqui não é, então essa é muito uma realidade do nosso tempo. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos como se alguém chegasse aqui na nossa igreja, depois de olhar a gente lá no Instagram, e chegasse aqui e saísse aqui dizendo assim, pô, realmente, essa igreja é bíblica, como eles dizem que são, esses irmãos são amorosos, como eles dizem que são, eles recebem bem as pessoas, eles estão dispostos a realmente pregar o evangelho. Que bacana saber que existem irmãos assim. Que bacana saber que existe uma igreja assim. E por conta disso, Paulo conclui dizendo, eu me alegro por poder ter plena confiança em vocês. Eu me alegro por poder confiar em vocês. Meus irmãos, que nós sejamos essa igreja do Senhor Jesus Cristo, em que outros irmãos podem confiar em nós, que outros irmãos podem olhar para a gente, e nós não sermos apenas uma aparência, nós possamos ser realmente aquele lugar para onde alguém possa dizer assim, olha, tem alguém que mora lá no bairro de Fátima e me procurou e está procurando uma igreja, e essa pessoa poder dizer assim, vai lá na igreja na palavra, que lá tem irmãos que amam a Deus, lá tem uma igreja de pessoas tementes, que vão acolher você bem, você vai ouvir a pregação da palavra, você vai ser instruído, você vai ser direcionado, pode ir lá. Que as pessoas fiquem tranquilas em poder fazer isso, em poder ter essa alegria. No sábado a gente recebeu aqui o pastor Davi, eu tive essa alegria de mandar uma pessoa para a igreja dele lá, uma pessoa visitou a gente aqui um tempo, depois disse, Daniel, não dá para ficar aqui por isso. Eu falei assim, olha, posso te indicar uma igreja? Ele falou, pode. Eu falei, pois vai lá na igreja do pastor Davi, vai lá, assim, vai lá, procura por ele, pode dizer que eu disse para você ir lá, e a pessoa está lá, congregando já há 2 anos lá. É uma alegria que as pessoas possam olhar para nós e confiar também que nós somos essa igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Que nós possamos nós mesmos olhar para nós
e temos essa esperança e essa confiança que vamos ser aperfeiçoados, melhorar e principalmente glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.